Boa noite, meu nome é Arnoldo Araújo e hoje, nessa vida, já passei por muito sofrimento e também me deparei com coisas sem explicar, mas graças a Deus consegui vencer e hoje sou um cidadão que tem Deus no coração e vivo bem com todo mundo até os meus 10 anos de idade. Minha vida era tranquila, morava com meus pais e meus irmãos na nossa casa que ficava em um terreno que era de meu pai. E nesse terreno a gente vivia bem na qualidade de pobre. Não faltava comida na mesa, pois meu pai ia algumas cabeças de gado. Além disso, ele plantava algumas roças de milho e feijão. E ainda tinha uma casa de farinha, porém infelizmente ela faleceu muito cedo. Um dia, saiu para o serviço e não voltou. Quando minha mãe foi atrás, achou ele caído e parecia ter ali, e como naquele tempo não tinha esse negócio de autópsia, o povo velou e depois enterrou lá no cemitério de Mocirá, que é o povoado mais próximo de a gente morava. Como a vida continuava menos de um ano após a morte do meu pai, minha mãe arrumou outro companheiro, só que ele não era bom amigo, nem com ela e nem com meus irmãos. E foi assim, foi na mão dele que eu comi o pão que o diabo amassou, pois já de cara tinha que sair da escola e trabalhar, como se fosse um adulto para ajudar nas tarefas da fazenda. A nossa terra ficava na região do Brilhante, perto de Moceió, e naquele tempo ainda tinha poucas casas ao longo da estrada. Era uma casa ali e outra ali, e a venda mais perto da minha casa era de Antônio Galo, que ficava mais ou menos uns 2 quilômetros de distância, até perto da boa. Teve uma vez que a gente estava trabalhando na roça, capinando o milho, que minha mãe já tinha plantado, pois o infeliz do José Simplício era um preguiçoso, só vivia enchendo a cara de cachaça. E trabalhar, que é bom, passava longe. Eu e minha mãe ficamos lá até perto de escurecer. Quando a gente chegou em casa, um infeliz que era o marido dela falou que era para eu ir na venda de seu Antônio Galo buscar um leite de querosene, uma garrafa e um pedaço de fumo de corda. Eu nem tive bem tempo de descansar, e o pior era que minha mãe não me defendia. Era como se ela tivesse medo dele, ou tivesse enfeitiçada. Mesmo assim, para evitar confusão, eu falei que ia, mas também falei que estava com fome, por isso queria comer alguma coisa antes de ir até a venda. Nessa hora ele pegou uma taca que ficava pendurada na parede e disse que se eu não fosse naquela hora, ele me dava uma surra para eu aprender a respeitar os mais velhos. Como eu não queria levar uma surra, peguei as coisas para trazer e fui andando na direção onde o cercado ficava nos fundos da casa, para pegar um animal para eu ir montado. Só que o miserável gritou eu fosse a pé, pois os animais já estavam cansados de trabalhar o dia todo. Nessa hora, os olhos começaram a marejar, pois bateu uma saudade de meu pai, que doou tudo por dentro, mas como não tinha jeito, eu fui caminhando a pé para a venda na ida. Na ida, foi tranquilo, mas quando eu estava voltando sozinho, naquela escuridão, comecei a escutar barulhos de passos por dentro da mata. E quando eu olhei, vi que tinha alguma coisa logo atrás de mim.
Apressei o passo, quase correndo, e quando cheguei perto do passo, eu já tinha na estrada, olhei para trás e vi que tinha uma criatura parada no meio da estrada, mas não teve como saber o que era, só sei que era muito grande. Naquela hora, eu tive tanto medo que minhas pernas cambalejaram e eu me instalei no chão e dei um grito, mas graças a Deus abri os olhos, não tinha mais ninguém na beira da estrada. Eu me levantei na carreira até minha casa. Quando cheguei lá, contei para minha mãe o que tinha visto e ela estava só melhor com meus irmãos, pois o infeliz tinha saído e disse que mais tarde voltava. Quando foi de manhã, o infeliz do Zé simplesmente chegou. Segundo ele, estava caçando, mas caça que é bom ele não trazia. A minha mãe ainda teve que fazer café para ele, pois ele não bebia café requentado, e nessa hora minha mãe falou que ele tomasse cuidado, pois eu tinha visto um bicho perto do passado. Nessa hora, ele falou que eu estava mentindo e por isso pegou a taca para segundo ele me corrigir. Ainda pedi que minha mãe me ajudasse, mas ela ficou parada sem fazer nada. Por isso, eu saí correndo no terreiro, me escondi atrás da casa de farinha, dentro de uma caçoar de cipó que a gente usava para carregar mandioca. Quando ia fazer farinha dentro do caçoar, eu vi ele passar de lado para um outro, pois eu sabia que a intenção dele era me bater até me atirar sangue. Quando ele desistiu, eu saí no rumo da venda e seu Antônio Galo e eu aproveitei e fugi lá para a casa de meu avô Léo, que morava lá em Mossoró. Agora vocês imaginem um velho brabo. Foi só que eu falar o que se aconteceu que meu avô pegou a espingarda, amarrou o facão na cintura, depois chamou meu tio Bento, que morava na casa do lado, e foram lá na minha casa resolver o assunto. Eu fiquei na casa dele com a minha avó, e quando foi mais tarde, os dois chegaram e ainda trouxeram minhas roupas. Eu e meu avô falou que o infeliz não estavam lá, e em casa meu avô falou um monte de desaforo para minha mãe. E daquele dia em diante, eu fiquei morando lá na casa deles, pois se eu voltasse para minha casa, era capaz de eu morrer. Só que o infeliz do José Simplício não era a flor que se eu cheirasse, e andou me jurando, dizendo que mais cedo ou mais tarde ele iria arrancar o meu couro. Só que o meu tio Bento encontrou ele na venda, colocou a peixeira no sangrador dele e falou que se ele pelo menos passasse perto de mim, ele o sangraria. O tempo passou. O infeliz me deixou em paz e eu cresci, e ele continuava morando com a minha mãe. E para falar a verdade, eu tinha muito pena dela, pois ela trabalhava igual um escravo de carga. Enquanto isso, o infeliz não saiu da venda, e seu Antônio enchendo a cara de bebida. E se ela falasse alguma coisa, caía no quando eu fiz meus 18 anos de idade. Fiquei sabendo que eu era um trabalhador e um cabra direito fosse na minha casa de meu avô. O avô perguntar se eu não tinha interesse de tomar conta da fazenda para poder cuidar melhor dos bichos. Eu me aconselhei com meu avô, quem disse que era bom e eu ia morar na fazenda. Disse se eu ficasse perto de coceiro, qualquer coisa era só pedir ajuda, que ele e meu tio Bento iriam me ajudar. Assim que eu fui tomar conta do lugar e fiquei morando sozinho. A casa era grande, tinha 12 cômodos, e sem contar as varandas que ficavam por volta da casa.
toda naquele tempo. A energia era com o motor a diesel e quando dava 10 horas, eu desligava e só deixava o lampião a gás para não dormir no escuro de tudo. Foi então que eu estava lá no curral, curando uma bicheira de um bezerro. Era por volta dos 5 horas da tarde, enquanto eu reparei que tinha um homem montado a cavalo em frente à porteira. Devido à distância, não consegui ver quem era. Por isso, fui aproximando. E quando eu cheguei perto, ele saiu galopando, mas deu para ver que era o infeliz do Zé. E por isso, desconfiei que a coisa não era boa. Havia de ser como era precavinado. Assim que a noite caiu, eu deixei a espingarda carregada. Além disso, peguei outra que parecia ser uma 12. Jantei, desliguei o motor e só deixei um lampião aceso no meio do terreiro que era para clarear. Como eu achava que o infeliz fosse aparecer na casa para me fazer algum mal, eu tentei montar uma tocaia, só que ao invés de ficar dentro da casa, eu subi e fiquei escondida em cima de um pé de mutamba que tinha na beira da casa. Foi quando, dando lá pela base das 8 horas, uns gatos que ficavam na mata perto do curral começaram a berrar, como se tivesse comido na mesma hora. Os cães desataram a latir e correram na direção do mangá. Pouco tempo depois, os cachorros voltaram correndo, se esconderam embaixo da mesa que ficava na varanda de frente e começaram a chorar e a mijar de tanto medo. Por isso, eu fiquei sem entender que marmota era aquela. Depois disso, eu comecei a escutar pisadas que pareciam de um boi que estava dando a volta na casa pelo outro lado do pé de mutumbá. Naquela hora, foi me dando uma gastura ruim e um pressentimento, coisa boa não havia de ser. Foi então que vi aquele bicho mais horrível do mundo. Era um troço preto grande com cara toda deformada, sem curtos dentes, que eram quase do tamanho de um dedo. Quando eu vi aquilo, me lembrei do bicho que eu vi no dia que o infeliz do Zé simplesmente queria me dar uma surra para eu ir buscar as coisas na venda. Desceu Antônio Galo. Não teve jeito, minhas pernas começaram a tremer. Mesmo assim eu peguei a cartucheira, mas não dava conta de firmar nos braços, nem de mirar naquele bicho. Infelizmente, ele faleceu muito cedo. Ele começou a bater nas portas, saiu para o serviço e não voltou. Quando minha mãe veio atrás, que era achou cada ele pancada, caído. que o barulho Parecia estronda já na ter casa tempo toda. ali. Mas como as portas Como e as naquele janelas tempo não eram tinha feitas esse de negócio madeira, autópsia, de o madeira, povo velou e depois elas não enterrou aguentaram lá no firme. cemitério de Só que o Mocoseira, infeliz sentiu que eu que era o estava na povoado casa, mais próximo pois ele ficou de em onde a pé gente morava. como se fosse gente e Como a vida farejou o ar, continua, depois foi menos de andando ano na após direção a do morte de pé meu pai, de minha mãe Mutumbá. arrumou outro companheiro. Só que Nessa ele hora, não era bom eu chamei comigo, por Deus, nem com firmei ela, meus braços nem e com meus atirei no irmãos. meio do peito do E bicho, foi que na deu mão um dele berro que eu comi que o quase pão me que derrubou o de diabo cima amassou. do pé Eu de já de cara Mutambá. tive que sair da Quando- escola e trabalhar Quando eu como cheguei se fosse perto, um adulto, bateu para ele e ajudar caiu no terreiro. nas Nessa hora, tarefas da eu fazenda. aproveitei e A nossa terra ficava escalei, na região do descartei Brilhante, os tiros, perto de pois ele Mocoseira. ficou E cebolando naquele pelo tempo, chão. ainda Quando eu tinha ia poucas descer do pé, casas o infeliz ao levantou longo e da saiu estrada. correndo. Era uma casa aqui e acolá. E para E a aquilo venda mais ter perto sobrevivido da minha casa ao som, era de Antônio Galo, que só um ficava tiro, a mais de 2 podia ser um km de demônio. distância, Ele correu perto pelo da Boa pasto Vista. na Teve mata, uma vez que a gente aproveitou estava e trabalhando fui na bater na roça, casa do meu avô capinando Léo. milho Quando que eu cheguei minha mãe lá, tinha plantado, falei sobre o pois o ocorrido. infeliz O meu avô do ainda José perguntou se Simplício eu não era um queria entrar na preguiçoso, mata só vivia para caçar enchendo a cara de o cachaça bicho, e mas eu trabalhar, que é disse bom, que era melhor passava não longe. arriscar. Eu e minha irmã Passado um ficamos dia, lá eu tava na até fazenda perto de e meu escurecer. avô chegou Quando lá a com gente minha chegou mãe. em casa, um infeliz, que era o marido Ela dela, chorou muito, falou
Me que pediu era para perdão mim, na e beira disse do que o sertão infeliz do tinha ido galo, embora buscar um para a bico de terra querosene, dele. Até uma hoje, garrafa de cana quase e um 40 anos pedaço de depois, fumo de eu cobre. ainda tenho dúvidas Eu não se o tive infeliz tempo de José disfarçar. Simplício E o era o pior bicho era que minha que mãe tentou me nunca atacar, entendia. mas de Era qualquer como se ela forma, tivesse medo dele o ou bicho tivesse nunca mais enfeitiçado. apareceu. E o infeliz que eu achava Mesmo que assim, vivia para também, evitar a confusão, não. eu falei que ia. Não, essas foram as Mas duas também vezes que o falei maldito que tentou me estava com pegar. fome. A Por isso primeira queria vez foi comer quando eu alguma era coisa menino antes de e ir essa até a depois venda. de adulto. Nessa Mas nas hora, duas ele vezes pegou uma ele taca que conseguiu ficava sobreviver. pendurada na E ele parede não e voltou disse mais para que se se eu não vingar. fosse naquela hora, Boa ele me noite. dava uma surra